E sobre essa questão da segmentação, né? Boa. A gente já falou disso lá atrás, é uma coisa que já vem de um certo tempo para cá, mas hoje o que eu tenho sentido, a minha impressão, é que a segmentação não veio de um jeito quase que para tirar, porque eu achava que era um outro jeito de você acompanhar. Então, peraí, eu vou continuar acompanhando a mesa redonda ali, daqueles caras que, de repente, tem um que torce pro meu time, mas assim, uma visão geral do que os grandes caras, os grandes nomes estão achando do momento do meu time, o que eles estão debatendo. Mas hoje eu sinto que, assim, que a maioria da galera tá consumindo quase que 90% do tempo delas a segmentação, e aí quando vai para uma mesa redonda, um outro tipo de programa, e um cara que ela sabe, porque hoje a gente sabe do time de todo mundo, o cara sabe que não torce para aquele, por exemplo, hoje, vi uma crítica do Arnaldo bastante plausível sobre o meu time. Peraí, cara, o Santos tá contratando de novo, olha o tanto de dinheiro que contratou, onde isso vai levar? Você vai olhar os comentários, o teu time é transfer ban. O que você tem falado do Santos? Por quê? Porque o cara é São Paulino. Se o cara fosse santista, os caras, puta, é mesmo, mano, olha o que os caras estão fazendo com nós. Porque é tipo meio que nós contra Arnaldo, eles, cara. Boa. É perfeito. E eu não consigo, tipo assim, não. Por que o Arnaldo não pode falar? Exato. Porque ele é São Paulino? Foda-se. Se ele tá falando um negócio... Então, assim... Concordo, você pode discordar também, não é essa a questão, mas você ir pro embate, porque você sabe... Então, assim, virou um negócio que é completamente fora do que eu imaginei que pudesse virar quando a gente conversou pela última vez. Qual que é a tua percepção de tudo isso? Cara, assim, primeiro que a tua leitura é impecável sobre o que acontece. É isso aí. O que acontece é isso aí. Eu por muito tempo, então os caras me chamavam lá pro Pó de Porco, né? O Gabriel sabe, tá? O Gabriel Manina. Ele me chamava. E eu não ia, cara. Eu não ia porque eu achava que não era não era o meu papel, cara. Eu não exerço o meu trabalho hoje, pelo menos, aonde eu estou, com o que eu faço, e eu gosto do que eu faço. Eu não exerço o meu trabalho para ser porta-voz de torcida. Só que eu cheguei num ponto em que eu percebi que a leitura é essa daí, entendeu? É essa que você tá falando, assim. Bom, pera lá. Tem o palmeirense na mesa, olha o palmeirense na mesa, o palmeirense na mesa. Aí o que acontece? O palmeirense na mesa, na visão dos palmeirenses, precisa defender o clube a qualquer custo. Nossa, cara, a qualquer custo. Então teve um Palmeiras e São Paulo ali que eu falei que o gol do Flaco Lopes tinha sido bem anulado. O Palmeiras acho que até ganhou o jogo, foi um jogo no Allianz, eu não me lembro, é tanto jogo que... O último, né? 2-1 ano passado. Isso. E aí, cara, eu falo, cara, o gol foi bem anulado. Eu acho que tem muito jornalista, e aí tô falando de jornalista que tá em... Cara bom, que só vai no... Eu sei, e que é clubista. E que é clubista. Pra caralho. E isso é uma merda, isso é a pior coisa que existe. Porque uma coisa que eu acho é assim, beleza, você quer ser influenciador de clube e só influenciador de clube e vai lá. Se você quer ser as duas coisas, aí beleza, também, contanto que você consiga dividir esse sentimento, né? E essa, assim, aqui tem que ter racionalidade. Aqui você pode ir com emoção. Mas é uma coisa difícil de fazer, tá? Poucos conseguem. Então, assim, eu acho que você precisa ter essa coisa. Porque na hora que você tá aqui, agindo como você age aqui, aí fudeu. Então, assim, eu me incomodo muito com isso, mas eu vejo que cada vez mais, e aí acho que é uma questão geracional, porque hoje a gente tem uma galera que já nasce na era do YouTube consumindo apenas os seus influenciadores de clube, e aí na hora que eles vão ver, sei lá, um programa como Linha de Passe, que graças a Deus ainda tem uma ótima audiência e tal, mas... Porque é muito bom. Claro. Mas assim, eu acho que cada vez mais eu percebo que tem gente que vai pra lá e que vai pra lá, assim, né, para esperar que o time dele seja defendido por quem torce pro time dele, que vai, como você disse que aconteceu com o Arnaldo, que vai invalidar uma crítica feita por um cara que torce pro outro time, porque ele torce pro outro time, então ele não pode falar, ele só pode falar do time dele. Porra, mas então, se você quer isso,
Cara, consome só, que é um pouco o que acontece na política brasileira hoje. Consome só o seu time. A tua bolha. Vai lá, vai pra tua bolha, fica lá, fica, né, saltando aveia, perdigoto, xingando Deus e o mundo, e beleza, e fica ali. Agora, se você tá indo para um ambiente, você tá tentando consumir um conteúdo em que as pessoas tentam agir de maneira racional, sem levar o clube para qual elas torcem. E eu sei que isso é um problema, porque as próprias grandes empresas, de certa maneira, tenham feito com que as coisas andassem nesse caminho. Eu acho que... Eu acho que elas são as principais... O jornalismo, o jornalismo, digamos, o tradicional, ele é, de uma certa forma, culpado pelo nascimento do jornalismo segmentado de clubes? Por ter retroalimentado esse... Pô, tem que ter um palmeirense, um São Paulino, um flamenguista, um corintiano, um vascaíno. Isso vem muito ali na... Eu acho que é inverso. Você acha que é inverso? Eu acho que é inverso. Eu acho que... explica que eu já te falo. Não, o que eu acho que é assim, a coisa nasce dos influenciadores que eu digo é assim... O cara que não é jornalista. De você perceber que tem um desejo ali de... esse fala a verdade, esse vai falar as coisas assim... E como ele torce para o meu time, ele pode falar. É exatamente o que o Rodolfo estava falando. Ele pode... Porque ele torce pro meu time, ele quer o mesmo que eu. Ele tá torcendo para que as mesmas coisas que eu torço que aconteçam se tornem realidade. Portanto, tudo que ele falar, beleza, nós estamos junto, entendeu? É aquela coisa de... E aí, esse cara, tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Acho que as pessoas... e aí, talvez seja um problema, ou não sei. Eu vejo, cara, assim, em grandes empresas de mídia, de maneira geral... um desejo de copiar ou de importar coisas que talvez não tivessem a ver com um outro contexto, com um contexto, sei lá, de uma televisão, por exemplo. Então, tudo você precisa copiar do que está dando certo na internet, né? É o influenciador que você vai levar para ver se, vamos aí, vamos trazer audiência, vamos falar com o público jovem. Cara, que porra de público jovem que você vai levar para televisão? Você não vai levar televisão público é um bagulho de... Já é de outro público, né? É outro Exato. público. Tudo bem, você vai mudar a mídia. Agora, esse negócio de querer levar o público jovem fazer... Cara, eu vejo, eu tenho uma filha de 13 anos. Ela não vê TV. Ela não vê TV. Aí, beleza. Acho que, assim, os amigos dela, nessa faixa de idade, me conhecem, 13, 14 anos e tal. Por quê? Porque acho que eles assistem os jogos e depois dos jogos... O pai tá vendo o linha de passe. E aí ele fica e ele me vê nas transmissões dos jogos e aí a linha de passe vem um pouco no embalo. Mas então, assim, vamos pensar o que a gente tem, o que a gente não tem, quais são os nossos pontos fortes, quais não são os nossos pontos fortes, aonde dá para brigar, entre aspas, onde não dá para brigar. Agora, beleza, tá todo mundo, né, assim, grandes empresas de mídia dizendo, vamos fazer o nosso projeto pra internet digital. Muito bem, aí perfeito. Aí você vai usar a linguagem para esse meio e as pessoas que E é uma dúvida que ainda tem. Por exemplo, a Globo vai lançar agora. A Globo sempre teve uma linguagem, vamos falar a verdade, sapatênis. Qual vai ser a linguagem da Globo na internet? Se for sapatênis, não vai pegar. Eles vão conseguir fazer uma linguagem... É o que eu falei, vai poder falar um palavrãozinho? Um palavrãozinho, entendeu? Vai poder passar um pouquinho daquela corda Globo de qualidade? Eu acho que vai, cara. Tomara, é isso que eu quero ver. Eu, assim... É que eu não quero criar polêmica. Não, claro. Eu tô pensando em não citar nomes também. Mas eu acho que a Globo conseguiu até... Eu já fiz várias críticas ao... Depois vocês vão cortar, né? Não vou falar. Segurei. É porque assim, eu acho que existem figuras que acabaram modernizando essa linguagem dentro daquilo que é modernizável num ambiente como a Globo. Com várias críticas que eu enxergo e que aí também é uma questão de gosto. Faz parte do jogo profissional. Eu acho que Tem gosto pra tudo. Mas eu acho que assim, existe a percepção de que é preciso fazer, começar a mudar também de plataforma. De plataforma. De plataforma. E acho que existem as plataformas de streaming e tal. O que eu não discuto muito, Rodolfo, é assim...
quando você fala vai dar certo, não vai dar certo, se você tem direito... sempre vai dar certo. Dá certo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se colocarem cones no lugar das pessoas que transmitem jogos, e eu falo isso transmitindo o jogo, e for exclusivo, as pessoas vão ver o cone e falar, pô, que legal esse cone. Não tem muito... Eu mesmo sonho com algumas transmissões que eu tenha só o som ambiente. Então, Porra, cara, isso seria... Mas aí, pra mim, entra numa outra coisa, assim, a gente tá entrando muito numa discussão que é até delicada, mas assim... Porque envolve também o jornalismo, o trabalho das pessoas. A gente, claro. cara... vive disso. Isso, assim, eu não quero ser crítico, mas eu acho que, assim, pra mim, não é porque a gente precisa ser jovem, moderno, ou falar palavrão. E, obviamente, cara, eu me comporto até mesmo aqui, como vocês estão vendo, de uma maneira diferente... Claro. Da que eu me comporto no ar na televisão. E é normal. Eu acho que, assim, tem a ver com a plataforma, tem a ver com a empresa, tem a ver com uma série de coisas que você tem que saber onde você está falando, para quem você está falando, como você tem que se comportar. E isso é normal na vida social, cara. Você não vai a um casamento e se comporta da mesma forma que você vai se comportar, sei lá, num estádio ou numa missa. Lógico. Né? Dependendo de onde você está, você tem uma maneira de agir. Agora, o que eu não concordo e me incomoda é que parece que você precisa de uma estupidificação do conteúdo ou de diminuir a importância do conteúdo e da informação para ser jovem, para ser moderno, para ser descolado. Cara, porra, por quê, cara? Por quê? Por que a gente precisa ser quase burro para falar sobre monarca, futebol? assim. Cara, é isso. Porra! Eu acho que não precisava ser assim. E também aí tem muita coisa de achar que você precisa entregar o que o público quer e não parar para pensar que, cara, talvez se eu fizer uma coisa legal, com uma pessoa legal, com capacidade de pensar, além de trazer jargãozinho, ou gíria, ou falar como... Entendeu? Quer dizer, ir além da forma e pensar um pouquinho no conteúdo, um pouquinho que seja, eu acho que a gente ia enriquecer e ajudar, inclusive, na formação das pessoas, né? Você falou assim, eu acho que isso é uma coisa que veio anterior à questão da televisão, veio mais as pessoas, pelo que eu entendi, mas assim, eu me lembro muito claramente, e até acho que a intenção não foi essa, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu me lembro quando o Linha torna-se ali... O Arnaldo, você, o Mauro, o Juca e o Paulo Andrade. E ali era praticamente um torcedor de cada um dos grandes clubes do Brasil daquele momento. E cujos esses clubes, por terem mais audiência, eram mais presentes na edição do programa. Sim. Eu imagino, muito inocentemente, que o Arnaldo, que montou essa mesa muito inteligentemente, pensou assim, bom, pelo menos, já que o assunto principal será esses times que têm mais audiência, eu preciso de audiência, porque eu preciso vender anúncio, caramba, 4. E é a lógica natural da televisão, senão ela não existe. Eu vou ter pessoas aqui que, por serem torcedoras, por terem mais intimidade com esses times, terão mais um nível de profundidade para falar sobre esses assuntos sem serem clubistas. Eu imagino que a lógica foi essa. Só que no torcedor, que acaba sabendo o time de todo mundo, me parece que para eles a lógica temos ali um defensor e um representante de cada um dos times, então esse cara tem a alcunha de defender a situação e se ele não defender ele está errado. E aí eu acho que isso começou a ir para outros lugares também. Por exemplo, hoje você tem lá o G4 do Band Esportes, que não é um G4, não é o G3. Mas deveria ser mudar o nome do programa, pelo amor de Deus. O G4 ele não tem nada. São 4 caras. Não, mas peraí. É pelo número de... teoricamente é relacionado aos clubes. É só o âncora, pô. É só o âncora, então. Mas enfim, fica a sugestão. Mas a questão, assim, também criou-se uma característica em todas as mesas disso, assim. De um negócio meio que o torcedor olhar e ter uma pessoa que pelo menos mesmo que ela não esteja representando, ela esteja na cabeça dele sendo representado. E aí eu acho que também esse movimento ajuda a gente a cada vez mais, sem querer, segmentando a maneira de acompanhar ou não. Sem dúvida. Eu acho que, assim, você está citando o exemplo do Linha e eu te falo porque, assim, naquela época eu era...
Assim, o Arnaldo é um dos meus melhores amigos, a gente é muito próximo. A Um gente baita cara. conversava muito sobre isso e, de fato, a ideia dele foi ter isso, nunca que eu digo assim, depois, em entrevistas e tal, nunca foi escondido. Sim. Que a ideia dele era, de fato, ter um torcedor desses 4 grandes clubes brasileiros na mesa. E foi o que aconteceu. Era ele, eu, o Juca e o Mauro. Agora, nunca, em momento algum, foi dito, não, vamos lá, é para defender X ou Y e tudo mais. E eu, inclusive, era até aquele programa um cara que as pessoas nem sabiam direito para que time eu torcia. Não era uma coisa pública, porque eu nunca, assim, essa coisa de no Pode Porco, de falar aqui para vocês como eu falo hoje. Você chegou até aí no podcast do Palmeiras, né? Sim, eles me chamam, volta e meia eles me chamam, que não dá pra ir o tempo todo, mas eu fui no podcast do Palmeiras, pedi autorização à ESPN, porque, cara, hoje eu tenho muita consciência ainda mais no meio dessa merda completa que a gente vive, que assim, eu não vou, assim, eu tô muito tranquilo com a minha consciência, talvez o que eu tenha de mais bloqueado nas minhas redes sociais é palmeirense, justamente por essa ideia de que, eu preciso defender, cara, eu vou defender os profissionais ou o Palmeiras quando eu achar que eles têm que ser defendidos. Quando eu achar que eles foram mal, que eles erraram, eu vou atacar ou criticar. Atacar não é um bom... Então, assim, e assim com o São Paulo, com o Flamengo, com o Corinthians, com quem quer que seja. Eu realmente não vou... Se algum dia eu quiser fazer uma coisa diferente, não sei, pode ser que um dia eu queira... Você faria? Cara, hoje não passa pela minha cabeça. Eu tô bem, eu tô feliz na ESPN e tal. E eu gosto dessa coisa de... que eu acho que eu já posso chamar quase que de jornalismo à moda antiga. É verdade. Eu gosto, cara. Eu acho que a gente... Esse exercício da racionalidade... Ele é importante. Eu acho que ele é importante justamente para que... Sei lá, eu vejo que ainda existem pessoas interessadas nisso e também dizer, não, pera lá, deixa eu ouvir alguém que não vai pender nem para um lado nem para o outro, que vai... E eu espero e acredito que isso vai continuar existindo. Mas voltando para o Linha, ele criou com essa ideia. E aí eu acho que talvez no momento em que eu discuti com o Mauro lá, e como infelizmente era uma discussão que envolvia o Flamengo e o Palmeiras. Coincidentemente era exatamente isso. Exato. E eu me lembro que assim, eu odeio aquela cena, eu odeio aquela discussão, eu não gosto disso. A gente falou dela na primeira vez que você veio aqui, né? Não quero falar disso. Mas eu acho que aquilo ali, de alguma maneira, acabou... o palmeirense, entendeu? E eu até falo na discussão, uma hora eu falo, pô, como eu queria que fosse o Corinthians aqui, para eu defender o Corinthians com unhas e dentes em relação a essa discussão, que acho que era da tabela, não me lembro o que era. Mas enfim, nem interessa. Mas o meu ponto é esse, eu acho que a partir dali veio esse negócio de, é palmeirense. Tá bom, então beleza, você é palmeirense, sou palmeirense, eu não nego isso, e não tenho nenhum problema em ser palmeirense, pelo contrário, né? É uma coisa que tem a ver com a família, com o meu avô, que, enfim, e como acho que grande parte dos torcedores de futebol pelo Brasil. Mas jamais eu distorci ou vou distorcer informação ou mesmo opinião por causa disso. Só que a partir dali, como ficou uma coisa praticamente, né, porque aquilo teve uma repercussão muito grande e tal, virou um negócio completamente público e tal, e aí eu falei, não, tá bom, tudo bem, óbvio, eu torço pro Palmeiras, mas isso não vai me... Validade nada. Não vai me comprometer minhas opiniões ou minhas ideias sobre o que eu penso e mais do que tudo, não vai comprometer a minha ideia de como tem que ser exercido o meu trabalho, cara. Porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ser racional, de tentar tratar as coisas com uma frieza. E na hora que eu tô na minha sala, com a minha filha, com os meus amigos, eu sou completamente irracional. E beleza.
Só que eu não quero que isso se torne público, evidentemente. Uma vez me filmaram, né? Mas era o jogo da Itália contra a Inglaterra. Maravilhoso isso daí, cara. O Antero, grande Antero. Aquilo ali foi maravilhoso. Cara, Maravilhoso, cara, você velho. torcendo cativante pra caralho. Chorando. Muito louco. Assim. Italianaço, assim, cara. Porque ali eu lembrei do meu avô, cara. Eu me emociono até agora, cara. Eu lembrei do meu avô, cara. E do que era pra ele, assim, a seleção italiana e tal. E foi um negócio fodido. Bonito, cara. Foi bonito, Eu acho foi bonito lindo. demais. E aí o Antero naquela cena ali, o Bruno Vicário tava também. Tava o Bruno Antero, o... Bertozzi, não? Bertozzi, o Nardini. Nardini, grande Nardini. O Nardini. É que o Nardini teve que ir embora porque ele tinha um jogo de tênis Pra narrar. pra narrar. Tênis, acho, tênis ou basquete, ele teve que ir embora na hora dos pênaltis, cara. E aí foi... Aquilo ali foi muito engraçado, cara. E o Bertozzi tinha um programa pra fazer, era ainda meio época de pós-pandemia, e o Bertozzi, ele tinha que fazer o programa da TV. Eu falei, não, cara, pera lá, você não vai embora na hora dos pênaltis. Você tá louco. Faz o seguinte, tem o meu que eu chamava de estúdio, né? Que é o meu escritório, só que tinha uma câmera, cara, câmera grandona da TV e tal. Eu falei, na hora que acabar o jogo, você fica aqui, assiste os pênaltis com a gente, e depois você faz o programa, em vez de fazer da tua casa, que ele ia fazer na casa dele, né? Faz aqui. Faz aqui, porra. Você sobe aqui em cima e tal. E aí, cara, aí foi isso. Aí a Itália ganhou. Eu ainda tenho esse vídeo, né? Eu, o Antero e o Bruno entrando e cantando o hino da Copa de 90, acho. E o Bertozzi lá fazendo o programa, tudo certinho e tal. Depois eu deixei ele em casa e fui pra rua comemorar, cara. Caraca. Fala aí. E louco que a Itália, depois dali, achou... Nossa. Né, cara? Ganhou a Euro e... Acabou. Isso. Acabou a Itália, E acabou, fechou as portas, cara.